financeira também, porque vai se ter produtos, materiais que vão ser comprados para utilizar nessas medidas de controle. Né? Com relação agora ao item E, do PCMAT, do que precisa para o PCMAT. Então você tem layout inicial do canteiro de obras, contemplando inclusive previsão de dimensionamento de área de vivência. Então o que seria isso? Você tem um canteiro vazio, né? Depois que você faz a limpeza, está lá sem mato, sem nada, mas você vai ter que começar a criar uma estrutura para o pessoal trabalhar. Então você vai ter um banheiro, você vai ter a sala do engenheiro, a sala do mestre de obra, o almoxarifado. Agora, como é que isso daí vai ficar localizado dentro da obra? Porque você vai ter que ter um espaço que tem que estar reservado para a construção. Então, esse layout a gente também precisa apresentar no canteiro no PCMAT. E você também vai o quê? No PCMAT? Prever as mudanças. Porque a partir do momento, digamos que seja uma obra vertical, que é feita a laje do pilotis, a laje do primeiro andar, então você já tem o quê? Espaço para colocar algumas estruturas essas estruturas de apoio dentro da própria construção. E liberar o espaço ao redor dessa construção para comprar mais material, instalar outras máquinas. Então aí tem o layout do canteiro de obra. E a última exigência, no caso, do PCMAT, é com relação ao programa educativo. O que é que vai ser esse programa educativo, né? Temas relacionados à prevenção de acidentes e doenças do trabalho, inclusive determinando carga horária, né? Determinando qual é o item da norma que esse programa está contemplando. Alguns não participaram ainda de todos os módulos, mas quem já fez, por exemplo, o módulo de emergência, então tem lá, NR23, que fala sobre prevenção e combate a incêndio. Alguns profissionais, alguns trabalhadores precisam ter o conhecimento, né, do uso desses extintores ou de qualquer um outro equipamento que tenha na empresa. E para a obra não é diferente, tem que haver treinamento. Então, dentro desses programas educativos, pode estar contemplado também a questão do treinamento em relação à prevenção e combate a incêndio. Você apresentando todos esses itens num documento, a gente chama isso de PCMAT. Modelo, forma de apresentação disso aí, cada um pode criar a sua. E como eu falei no início, se vocês pesquisarem na internet, vai ter vários modelos e de repente você escolhe aquele que mais agrada. Contanto que essa informação esteja clara, né, e que o trabalhador, tanto o trabalhador da produção lá, da obra, como o pessoal da administração, entenda, né, como é que vai funcionar a implantação dessas medidas de controle de acordo com o PCMAT. Estão entendidos, né? Qualquer pergunta, tá? Já sabem, pode interromper. Vamos lá. A gente não vai seguir com essas letrinhas aí, A, B, C, D, E. A gente vai inverter um pouco, certo? Porque o memorial é já uma informação assim bem mais ampla que a gente vai precisar falar um pouquinho das etapas da obra. Mas eu não disse que logo quando você chega para fazer uma obra, tá o canteirozinho lá todo limpo, já retirou mato, retirou tudo. Vamos instalar agora os ambientes de apoio. Então, o primeiro ambiente de apoio que a gente vai colocar seria o quê? A área de vivência, né? O que a gente chama de área de vivência. O que seria essa área de vivência de um canteiro de obra? A gente apresenta isso daí num layout. O que é um layout? Olha aqui, ó, o layout. É um desenho. Vocês não já tiveram também módulo sobre desenho técnico? É um desenho onde vocês podem apresentar, certo? Aqui, ó, a localização. Vamos supor que essa parte aqui, não sei se dá para ver bem a seta, que essa localização aqui seja a obra e aqui por fora sejam as instalações de apoio desse canteiro. A área de vivência, ela é necessária em qualquer atividade. Só que para as outras empresas a gente não dá esse nome. A gente chama de área de vivência quando é para a construção civil, né?
Claro que as outras empresas também contemplam isso aí, mas é um termo mais usado para construção civil. E o que é que tem nessa área de vivência? Vamos lá ver o que é que tem? Instalações sanitárias. Né? O que vem a ser as instalações sanitárias? Como é que a gente pode apresentar ou montar essas instalações sanitárias dentro de um canteiro de obra? Vestiário. Tudo isso vocês encontram na NR 18, tá? Alojamento. Local para refeição. Então você tem local para refeição e você tem cozinha, que pode ter ou não a cozinha. Pode vir o almoço pronto, uma empresa para fornecer e ter esse local para refeição. Pode ter também, nessa área de vivência, lavanderia. Tem que ter área de lazer e, às vezes, precisa de um ambulatório. Então, esses são os componentes de uma área de vivência. Como é que a gente vai colocar essa área de vivência? Todo lugar que a gente chega tem um banheiro, né? Tem banheiro feminino, masculino, às vezes só tem um banheiro. Tem lugar para tomar banho, né? Alguém aí que trabalha, na empresa aí que vocês trabalham, mesmo que não seja da área de construção civil, lá na empresa tem um banheiro com chuveiro, vocês podem tomar banho, vocês têm vestiário, tem local para guardar a roupa. Talvez nessas outras empresas não tenha, assim, a preocupação em montar esse canteiro de obra, essa área de vivência. Mas para a construção civil, isso daí vai ser um dos itens que é bastante cobrado pela fiscalização. Agora vamos ver como é que a gente pode instalar isso dentro do nosso canteiro. Bom, as instalações sanitárias são os ambientes destinados a asseio. Asseio e necessidades fisiológicas. Então, é o quê? É o banheiro. Ah, mas todo mundo sabia que a instalação sanitária é um banheiro. Mas o que é que tem que ter nessas instalações sanitárias? Por exemplo, você tem que ter, voltar só um pouquinho aí. Você tem que ter o gabinete sanitário, que equivale ao vaso sanitário ou bacia sanitária. Você tem que ter lavatório, né, para as mãos, e para banheiro masculino, o mictório. E também, para todos, tanto feminino como masculino, os chuveiros. É só isso. Não, mas não é só isso, tá? Porque o que acontece é que a gente vai montar isso daí, mas tem que manter. E vocês sabem que construção civil é uma atividade que tem o quê? Areia, cimento, cal. Então fica um ambiente tudo muito sujo. A pessoa fica pisando nessa areia, nesse cimento, anda para um lado, anda para o outro, aí se mistura com água, quando entra no banheiro, vai deixando todas aquelas marcas. Então, o que é que a norma já fala? Todas as instalações sanitárias, elas devem ser mantidas limpas, em perfeito estado de conservação. Ela tem que ter portas para você poder fazer suas necessidades fisiológicas, por exemplo, sem o outro estar olhando, o outro estar observando. Tem que ter parede e piso resistente. Porque quando eu comecei a trabalhar, a área de vivência era feita geralmente em madeira. Aí, num instante se acabava, porque ficava molhando, a madeira apodrecia. Hoje o pessoal não faz mais de madeira, não. Eles botam mesmo lá de tijolo, ou então faz um revestimento em cerâmica, um piso que seja bem lisinho, porque ali você tem que o quê? Manter aquele local limpo. Então você não pode ter um material, como era antes a madeira, que não podia ser lavada, que se estragava rápido. Então, assim, piso lavável, paredes também laváveis, para que isso daí possa ficar limpo, né? Depois a gente tem o quê? Ser independente, como nós já falamos, para homens e mulheres, ter ventilação e iluminação adequada. Isso daí é um ponto, inclusive, que para todas as outras instalações de área de vivência precisa ter. É ventilação. Colocar uma porta no ambiente não significa que vai ventilar. Você tem que ter, no mínimo, uma porta e uma janela. A norma NR18, ela é tão rígida que ela, inclusive, diz assim, metragens de janelas, de portas, de altura, né, que é chamado de pé direito. Ele diz quanto daquela área você precisa ter de ventilação, às vezes até de iluminação.
Quer dizer, ela é exigente, mas não é ruim não essa exigência. É até bom porque se você deixasse talvez para as pessoas fazerem de qualquer jeito, né, como você viu, ainda não é uma atividade que o pessoal dá muito valor, já melhorou, mas ainda não tem gente que dá valor, aí pode até pensar, vamos colocar aí só um espaço, um quadrado de 1 metro por 1 e entra só uma pessoa e não precisa de porta, de janela, de nada. Então,